Oi, gente, eu sou a Andréa Naves, nutricionista esportiva, e vim aqui hoje, a convite das Aitas, falar um pouquinho para vocês sobre a importância das proteínas para a saúde da massa muscular. A massa muscular, ela tem uma importância muito grande em todos os sentidos da nossa vida. Eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos muito importantes onde a massa muscular em si traz benefícios para a nossa saúde. Primeiro, beneficia a saúde mental e a nossa performance cognitiva. Vários estudos demonstram que quando a gente tem músculos ativos, músculos funcionais, que são desencadeados a partir do exercício físico, né? Quando a gente treina, a gente tem músculos que são músculos muito mais funcionais, que a gente chama. São músculos capazes de oxidar melhor gordura, de utilizar melhor o glicogênio muscular. Então, esses músculos produzem também uma grande quantidade de hormônios e de substâncias que nós chamamos de miocinas. Essas miocinas, também carinhosamente chamadas de exercinas, elas têm um impacto muito importante na nossa saúde cerebral. Elas são liberadas para a circulação e elas vão estimular lá no hipocampo, lá na região da memória do nosso cérebro, a performance cognitiva e a memória também, né? Então, assim, o músculo esquelético em exercício produz essas miocinas, essas exercinas e sinalizam o nosso cérebro lá na região do hipocampo, solidificando a nossa memória e melhorando a nossa performance cognitiva. Além disso, a massa muscular tem uma importância muito grande conforme a gente vai envelhecendo, já que a redução dos nossos hormônios, que é natural do processo de envelhecimento, pode comprometer a nossa massa muscular também. Até porque a nossa capacidade de absorção de aminoácidos, que vem das proteínas, elas vão reduzindo conforme a gente vai envelhecendo. Então, manter a massa muscular ao longo da vida é muito importante para que a gente consiga ter um envelhecimento saudável. Eu sempre digo, perca tudo nessa vida, mas não perca seus músculos, porque são eles que vão te dar longevidade com saúde, que é mais importante. A outra importância da massa muscular é a produção de energia metabólica. Músculos mais funcionais e mais ativos conseguem aproveitar melhor a produção de oxigênio, a produção de energia, na verdade, não de oxigênio, mas a produção de energia às custas de carboidrato e de gordura. Tanto carboidrato como gordura estão armazenados no nosso músculo esquelético. E conforme a gente treina, a gente mobiliza esses substratos energéticos para a produção de ATP, que é a nossa moeda corrente de energia. Então, quanto mais esse músculo está em exercício, mais eu fico eficiente em produzir energia metabólica. E claro que esses estoques intramusculares, eles se esgotam, né? E a gente precisa então mobilizar a energia periférica, que pode vir tanto do fígado quanto do tecido adiposo. Então o tecido adiposo vai liberar gordura para a circulação, para então essa gordura ser utilizada pelo músculo esquelético. Então esse músculo mais ativo e mais funcional utiliza melhor essa gordura circulante e também mobiliza o glicogênio hepático, né? Então esse glicogênio se converte em glicose, vai para a circulação e o músculo esquelético também consegue aproveitar de uma forma muito eficiente. Então primeiro, quando a gente faz exercício, a gente usa a energia armazenada no músculo, tanto a gordura quanto o glicogênio armazenado no músculo. Conforme esses estoques vão se esgotando, e claro, gente, isso só acontece com a duração do exercício. Quanto mais tempo você fica se exercitando, esses estoques vão se esgotando. E aí eu vou precisar mobilizar a gordura que está armazenada tanto no fígado quanto no tecido adiposo e o glicogênio que está armazenado no fígado. Outra questão importante é que a massa muscular potencializa a nossa saúde cardiorrespiratória, porque a gente tem uma organela muito importante dentro da célula muscular que se chama mitocôndria. E a mitocôndria é uma organela muito eficiente em produzir ATP. E ela é dependente da nossa saúde cardiorrespiratória, porque eu preciso ter uma boa oxigenação, um bom fornecimento de oxigênio para todo o meu organismo, para que essa mitocôndria então utilize esse oxigênio para produzir energia. Então a mitocôndria é a nossa região, é o nosso reservatório de produção de energia às custas do oxigênio. Então, quanto mais eficiente eu sou na minha saúde cardiorrespiratória, no meu condicionamento físico, em transportar sangue e oxigênio para os meus músculos, mais eficiente eu estou em produzir energia na mitocôndria. Então, a massa muscular é também extremamente importante para essa energia produzida na mitocôndria, que é dependente da nossa saúde cardiorrespiratória. Além disso, preserva a nossa saúde óssea, a nossa saúde articular. Quem dá estrutura para as nossas articulações é a nossa massa muscular. Então, para prevenção de lesões osteoarticulares, muito comuns, inclusive no processo de envelhecimento, ou até mesmo naqueles indivíduos que treinam muito. Então é muito comum a gente ter um desgaste do colágeno, da cartilagem dessas articulações. Então a gente pode ter lesões de joelho, de quadril, de cotovelo, de ombro, que é muito comum em praticantes de atividade física extenuante e também é muito comum no processo de envelhecimento. Então a massa muscular é que vai garantir com que essas estruturas articulares se mantenham mais íntegras e que a deficiência de colágeno que vai acontecendo conforme a gente vai envelhecendo e conforme a gente vai usando essa articulação não seja tão danosa para a saúde articular. Então,
A ingestão de proteína junto com a boa saúde muscular vai propiciar também uma articulação mais saudável, com menos risco de lesão. Em relação à saúde óssea, o exercício físico que vai estimular a produção de massa muscular também estimula a produção e a atividade dos osteoblastos, melhorando a nossa densidade mineral óssea. E dessa maneira, a gente também tem menor risco de desenvolver osteoporose e osteopenia, especialmente no processo de envelhecimento, onde nossos hormônios também estão caindo. Lembrando que os hormônios são muito importantes para a solidificação dos nossos ossos. É muito importante a prevenção de osteopenia e de osteoporose, que é a perda de mineral desse osso. Então, conforme eu estou envelhecendo, eu estou perdendo hormônio, e se eu tiver a perda de massa muscular associada a isso, eu vou ter maior risco de desenvolver essas doenças. Então, a massa muscular é muito importante para garantir a nossa saúde óssea. Além disso, a massa muscular é muito importante no tratamento de diversas doenças, como por exemplo as doenças metabólicas, como síndrome metabólica, diabetes, hipertensão. Além disso, é muito aliada no tratamento de pacientes com câncer. Então a gente tem vários pacientes que estão em tratamento de câncer, qualquer tipo de câncer, seja no tratamento de quimioterapia, de radioterapia. O exercício físico tem um efeito muito preventivo, inclusive em minimizar todos os efeitos colaterais que os medicamentos para tratamento do câncer podem trazer. Então, a gente tem estudos mostrando o aumento da sobrevida desses pacientes com câncer, assim como minimizando o efeito, né, os efeitos danosos que a medicação pode trazer para esses pacientes. Então, a massa muscular que a gente garante com a prática de exercício físico tem esse impacto muito importante também. Além do que, né, esses pacientes em tratamento de câncer, eles muitas vezes estão perdendo muita massa muscular por conta do tratamento. Então, se ele tem uma massa muscular maior previamente à doença, isso vai garantir também que a resposta ao tratamento dele seja melhor. Além disso, a gente tem uma redução das complicações cirúrgicas quando a gente tem uma boa massa muscular. A massa muscular garante que a gente se recupere melhor de qualquer tipo de cirurgia que eventualmente a gente possa fazer. Seja uma cirurgia por algum tipo de lesão, seja uma cirurgia metabólica, com certeza a saúde muscular acelera esse processo de recuperação. E a gente sabe também que a massa muscular aumenta a nossa sobrevida após traumas. Então, se a gente de repente sofre um acidente, ou se a gente de repente tem uma queda de uma bicicleta, de algum lugar, se você tem uma boa massa muscular, você protege, né, os seus ossos, suas articulações desses traumas. Então, quanto mais massa muscular, mais protegido você está desses traumas, tá bom? Então, a massa muscular tem uma importância muito grande e eu coloquei aqui para vocês várias questões relacionadas a isso. O que pode fazer a gente perder massa muscular ao longo do tempo? Eu já falei algumas coisinhas aqui para vocês. Por exemplo, a queda de produção hormonal associada ao processo de envelhecimento, o sedentarismo. Então, a gente nasce ali com uma quantidade de massa muscular X, mas se eu não treinar esse músculo para manter essa massa muscular e até mesmo ganhar músculo ao longo da vida, eu vou tendo ali um catabolismo associado a esse processo de envelhecimento. Então, o desequilíbrio hormonal e a falta de atividade física são fatores muito importantes para gerar o que nós chamamos de sarcopenia, a perda de massa muscular, que pode estar associado a algum tipo de doença, mas também pode estar associado ao envelhecimento. Além disso, a gente sabe que estados de excesso de produção de radicais livres, de estresse oxidativo, de processo inflamatório, também potencializam a perda de massa muscular. Ah, André, mas quando que a gente tem estresse oxidativo e processo inflamatório crônico? Por exemplo, no indivíduo que não treina, sedentário, e que além de tudo tem uma má alimentação. Então, aqueles indivíduos que comem uma quantidade muito grande de junk foods, de refrigerante, de açúcar refinado, de sal. Então, esse padrão alimentar, né, extremamente inadequado faz com que a gente desenvolva o que nós chamamos de inflamação crônica subclínica. E a gente tem também ali um excesso de produção de radicais livres, um estresse oxidativo que vai danificando as nossas estruturas celulares e também as estruturas musculares e vai potencializando essa perda de massa muscular ao longo do tempo. Uma outra questão que vai levando também à perda de massa muscular é o consumo excessivo de álcool. O álcool ele tem a capacidade de estimular o que nós chamamos de atroginas e de Murphys. Eles são fatores de regulação do músculo esquelético que geram a degradação proteica. Então, quanto mais eu tenho ativação de Murphy e de atrogina, mais eu tenho degradação das proteínas musculares. E a gente sabe hoje que o consumo de álcool tem um impacto muito grande na ativação dessas substâncias que vão levar à degradação muscular. E, infelizmente, a população brasileira tem sim aumentado o consumo de álcool, tanto em homens quanto em mulheres. Dados da Anvisa, do IBGE principalmente, a gente tem dados muito novos mostrando que esse consumo de álcool vem aumentando e que isso vai trazer inúmeros impactos para a saúde da população. Não só na questão da massa muscular, mas também na saúde mental, na saúde óssea, né? Enfim, diversas questões relacionadas à saúde. Então vejam que vários fatores podem levar a essa alteração, a essa perda de massa muscular. E conforme a gente vai mantendo a massa muscular ao longo da vida, ou seja, quanto mais treinado eu sou, só dando um adendo aqui para vocês, né? O que aumenta a massa muscular?
O exercício físico. O exercício é a única maneira que a gente tem de aumentar a massa muscular. Ah, mas qualquer tipo de exercício? É claro que se a gente pensar em hipertrofia muscular, ou seja, o ganho de massa muscular, o exercício que é direcionado para isso é o exercício resistido, que nós também chamamos de exercício de força, tá? Então, o exercício resistido, o exercício de força, que pode ser feito com pesos ou sem peso, com carga ou sem carga, né? São aqueles exercícios que vão estimular a síntese proteica anabólica, que nós chamamos, a síntese proteica para aumentar o tamanho, a secção transversa desse músculo. Mas claro que qualquer atividade física que você pratica, ela vai pelo menos preservar a massa muscular que você tem. Então, é claro que é muito importante a gente incluir exercícios com peso no nosso dia a dia, e essa é uma recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que há a inclusão de pelo menos 2 a 3 vezes por semana de exercício resistido, de exercício com pesos, para que a gente consiga não só ganhar músculo, mas também preservar a massa muscular que a gente tem. Então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte coloca uma recomendação muito interessante, onde eles falam o seguinte, olha, utilizar sempre pesos livres, máquinas ou bands, aqueles elásticos, treinar de 8 a 10 exercícios multiarticulares, que utilizem grupamentos musculares grandes, treinar 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições, claro que isso é muito individual, mas essa é uma recomendação geral que a gente tem. Sempre treinar com esforço, né? A última repetição tem que ser difícil de fazer. O exercício para trazer uma resposta de adaptação para a saúde muscular, ele precisa ser difícil, né? Ele não pode ser um exercício fofo, que a gente chama, né? Tem que cansar, tem que aumentar a nossa percepção de esforço, tem que gerar um gasto energético, porque só dessa maneira a gente consegue ter uma resposta de adaptação. Pelo menos esse treino deveria ser feito de 2 a 3 vezes por semana. Esse é o mínimo de recomendação que a gente tem do Colégio Americano de Medicina do Esporte, pensando na manutenção e na saúde, né, muscular, na manutenção da massa muscular, na saúde muscular, mas também no ganho de massa muscular. A gente tem alguns estudos comparando indivíduos que treinam e que não treinam na quantidade de tecido adiposo e na densidade muscular. Então a gente tem alguns estudos mostrando, por exemplo, homens com 24 anos que treinam, eles têm em média ali, um homem com 76 quilos, ele vai ter em média 16 quilos de massa gorda e 57 quilos de massa muscular, tá? Então um homem que treina pesando 76 quilos com 24 anos, onde o pico hormonal tá lá nas alturas, ele tem mais ou menos essa distribuição. E aí eles compararam nesse estudo, né, esse homem com um homem mais velho, de 66 anos, mas um homem que não treina. É um homem que pesa ali ao redor de 61 quilos, ele vai ter mais ou menos 57 quilos de massa gorda e 13 quilos de massa muscular, de massa livre de gordura, na verdade. Vejam que é um homem que tem uma quantidade de massa muscular muito pequena, né, e uma quantidade de massa gorda muito grande. E ele não treina, então ele não consegue manter a massa muscular, ele vai ganhando tecido adiposo e vai perdendo a massa muscular. Esse mesmo homem, pesando 79 quilos, com 34 quilos de massa de gordura e 36 quilos de massa livre de gordura, ele tem uma quantidade que treina, né, ele tem um gasto energético maior, ele consegue manter melhor a massa muscular nesse processo de envelhecimento. Então ele vai ter ali 36 quilos, né, de massa livre de gordura, claro que é muito menos que o indivíduo mais jovem, mas ele consegue ter muito mais do que esse indivíduo que tem a mesma idade e que não treina, né? Então com a mesma idade, que não treina, tem 13 quilos de massa livre de gordura e o que treina tem 36 quilos de massa livre de gordura. Então mostra que o exercício nessa idade mais velha consegue preservar a massa muscular, permitindo então uma melhor saúde metabólica. Então esse estudo mostrou que esses indivíduos que fazem o exercício físico e que conseguem ter uma boa densidade muscular, eles têm uma prevenção da perda de massa muscular e uma melhor saúde muscular, que com todos os benefícios que eu já coloquei aqui para vocês, né? Bom, uma coisa importante a gente colocar é que homens têm mais massa muscular do que mulheres, né? Isso é natural, é biológico. Homens nascem com uma quantidade de massa muscular até por um padrão hormonal. Como eles também, o hormônio predominante no homem é a testosterona que é um andrógeno, né? A gente tem muitos receptores desses andrógenos no tecido muscular. Então isso faz com que a massa muscular também se desenvolva com mais facilidade, principalmente no estímulo de exercício físico. Nós, mulheres, temos menos massa muscular. Isso também é determinado biologicamente, geneticamente, porque a gente tem uma quantidade de receptores de andrógenos menores no tecido muscular. Então a gente, claro, tem uma resposta, mesmo em estímulo de exercício, menor do que os homens. Mas o que é interessante é que os estudos mostram que homens têm uma quantidade de massa muscular maior de membros inferiores. Que os estudos demonstram que homens têm uma quantidade maior de massa muscular em membros superiores e menor em membros inferiores. E nós, mulheres, temos uma
quantidade meio distribuída, assim, a quantidade de massa muscular em membros superiores e inferiores é quase que igual. É claro que a nossa predominância é a quantidade de massa muscular em membros inferiores. Então, as pernas, a gente acaba tendo um pouco mais de massa muscular do que em braços, por exemplo. Até porque mulheres que treinam acabam treinando mais também em membros inferiores. Mas a resposta do exercício físico para o ganho de massa muscular em mulheres é maior em membros inferiores do que em membros superiores. Diferente em homens, que é mais em membros superiores do que em membros inferiores. Só deixando claro, né, que nos homens essa diferença é muito evidente. Nós e mulheres não, essa diferença é um pouquinho menor, tá? Então sim, homens têm mais massa muscular do que nós mulheres e isso não é um problema. A gente consegue ganhar massa muscular, ainda que numa quantidade menor do que o homem, se a gente treina, se a gente realmente está engajado no programa de atividade física, de exercício físico resistido, associado ao consumo adequado alimentar, seja de proteínas, de polifenóis, a gente consegue ter essa resposta também no ganho de massa muscular. Tá bem? Então isso é extremamente importante. Quando a gente pensa na nutrição, então eu falei um monte aqui para vocês em relação ao exercício, quanto o exercício é importante, o exercício resistido é o gatilho muito importante para esse ganho de massa muscular e até mesmo da preservação da massa muscular e toda a saúde metabólica desse músculo. Mas em relação à nutrição, o que é importante? A base, né, sem sombra de dúvida, é o comportamento, é o nosso estilo de vida. Então, quanto mais saudável eu tenho esse estilo de vida, e quando eu falo estilo de vida saudável, gente, não é de vez em quando comer uma pizza, sair com seus amigos à noite, tomar uma cerveja, não é isso, não é você ser xiita, né, gente? É você ter um equilíbrio, de fato, no seu dia a dia. É a soma das coisas boas que você faz serem maiores do que a soma das coisas ruins que você faz no seu dia a dia. Então, o equilíbrio comportamental é muito importante, esse estilo de vida é muito importante. Quando eu digo estilo de vida, é o quê? Alimentação, exercício, sono adequado e o consumo reduzido de álcool. Então esses 4 fatores são muito importantes para que a gente garanta essa saúde muscular. E especificamente em relação à nutrição, é muito importante a gente pensar em várias questões. E eu vou falar algumas aqui para vocês. A gente tem, por exemplo, a ingestão calórica. A ingestão calórica adequada, de acordo com aquilo que você gasta, vai garantir também a sua saúde muscular. Então se a gente tem um consumo de calorias maior do que o gasto, o que vai acontecer? Eu vou ganhar gordura, né? Porque o corpo não vai falar assim, ó, come mais e treina pouco e vai ganhar músculo. De jeito nenhum, né, gente? A gente vai comer mais e treinar pouco e vai ganhar gordura. Então a ideia é que a gente gaste, e se a gente também tiver ao contrário, eu gasto muito e como pouco, aí o corpo começa o quê? Ou preservar a gordura que a gente tem, ou não ter o estímulo para o ganho de massa muscular. Porque eu preciso de um estímulo anabólico nutricional para ganhar massa muscular. Então o ideal é que a gente consiga equilibrar o consumo energético com o gasto energético. É claro que se eu tenho um indivíduo que treina e que a gente está pensando em performance, né, a gente está pensando em ganhos de massa muscular mais evidentes, eu preciso ter uma dieta hipercalórica, né? Então eu vou ter que ter um consumo de calorias maior do que aquilo que ele está gastando. Mas esse indivíduo está treinando bastante, né? Não é aquele indivíduo sedentário que não treina, que não está gastando e está comendo muito. Esse indivíduo que a gente faz uma dieta hipercalórica é aquele que está treinando muito aqui e eu preciso fazer um superávit da ingestão calórica para que ele consiga ter um efeito no ganho de massa muscular. Mas em geral, na população em geral, o importante é a gente ter um consumo calórico muito próximo daquilo que a gente gasta, para que a gente não tenha nenhum acúmulo de gordura e para que eu consiga preservar a massa muscular que a gente tem. Dentro desse contexto de nutrição, além das calorias, um outro fator muito importante é o consumo de proteína. E eu não estou falando de dietas hiperproteicas, eu estou dizendo que a gente precisa ter um consumo de proteína adequado ao longo do dia. As refeições devem conter uma quantidade X de proteína. Então é importante que eu faça o consumo de proteína no café da manhã, o consumo de proteína no almoço, o consumo de proteína no jantar. E aí eu falei de 3 refeições, mas ainda preciso de mais uma 4ª refeição proteica, que pode ser o lanche da manhã, pode ser o lanche da tarde, pode ser o seu pós-treino. Então, o que vai determinar a sua 4ª refeição proteica é o seu dia a dia, o que você faz no seu dia a dia. Então, pensa assim, você tem que ter proteína no café, no almoço, no jantar, 3 refeições. Mas eu tô falando que para preservar a massa muscular, eu preciso ter mais uma. Aí você vai escolher. Se no teu dia a dia cabe o lanche da tarde, você põe a proteína no lanche da tarde. Se no teu dia a dia cabe no lanche da manhã, você põe no lanche da manhã. Ah, não, quero comer a proteína antes de dormir. Também pode ser. Mas o mais importante é que você tenha de 4 até 5 refeições proteicas ao longo do dia. Ah, Andréa, mas em qualquer horário do dia, outra dica importante, essas proteínas devem ser consumidas num espaçamento de a cada 3 a 4 horas. Então, se você consumiu proteína, vamos supor, às 8 horas da manhã, 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas é o máximo. Então o teu almoço teria que ser meio-dia. Então se você toma o café da manhã, uma refeição proteica 8 horas, você vai fazer a sua próxima refeição proteica por volta de meio-dia. Então de 3 a 4 horas é o espaçamento que a gente consegue ser ótimo para poder ter aminoácidos circulantes e eu garantir o estímulo de síntese proteica para a saúde muscular e para o ganho de massa muscular. Então isso é bem importante, gente. Olha, a regrinha é
4 a 5 refeições proteicas, e esse espaçamento proteico tem que ser de 3 a 4 horas. E a quantidade de proteína, isso é muito importante, porque assim, ó, consumir proteína no café da manhã, no almoço, no jantar, é fácil, né? Almoço e jantar, se eu colocar ali 100 gramas de carne, eu vou ter aproximadamente 30 gramas de proteína. Se eu consumir proteína no café da manhã, se eu colocar ali 3 ovos, eu vou ter 21 gramas de proteína. Se eu colocar um shake de proteína isolada, eu vou ter ao redor também de 20 a 24 gramas de proteína. Mas e os lanches intermediários? Essa é a maior dificuldade que a gente tem na dieta dos nossos pacientes, colocar proteína nos lanches intermediários. Muitas vezes o paciente não consegue abrir uma marmita, né, com um frango desfiado, uma carne moída, né, ou tomar um iogurte. Muitas vezes ele não consegue nem abrir um sachê de whey e tomar uma dose de whey, uma dose de proteína isolada que seja, né? Ele não consegue fazer isso no dia a dia. Então é muito importante que a gente tenha ali possibilidades desse consumo de proteína nos snacks intermediários, né, nos lanches intermediários que a gente tem no nosso dia a dia. A quantidade de proteína, isso também é bem importante, porque os estudos atuais mostram que aquela recomendação que a gente tinha de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, para indivíduos que não treinam, já caiu por terra também. Então, para indivíduos que não treinam, o ideal é o consumo de 1 grama de proteína por quilo de peso. Se a gente pensar, só que eu tô falando aqui para vocês que o exercício é muito importante, né? Se eu não tiver o exercício, eu não tenho estímulo para a preservação da massa muscular e muito menos para o ganho de massa muscular. Então, a gente tem que considerar que a ingestão de proteína, eu tô falando para o indivíduo que treina. Então, essa recomendação vai ficar entre 1,2 até 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, dependendo da intensidade do exercício que esse indivíduo faz. Só que se esse indivíduo ainda treina mais do que a gente está imaginando aqui, que seja aquele treino, um treino simples, né, para ele manter a massa muscular, se esse indivíduo é um atleta, por exemplo, ele vai consumir de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então a gente tem uma regrinha básica aqui. Pensando em saúde muscular e ganho de massa muscular, as recomendações vão de 1,2 até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Lembrando que de 1,2 a 1,6 a gente está falando de indivíduos que não são atletas. E de 1,6 a 2,2 eu estou falando de indivíduos que são atletas. Então esse é o consumo diário de proteína. Ai, André, então tá bom. Então eu tenho que consumir, vamos colocar lá 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Vamos fazer essa continha aqui. E se esse indivíduo pesa 60 quilos? Eu vou pegar 60 quilos e multiplicar por 1,6. Só que aí essa quantidade de proteína que vai dar no dia, eu preciso espaçar. Lembra que eu falei pra vocês que tem que ser a cada 3 e 4 horas? E eu preciso de proteína em todas as refeições? Então vamos supor que esse indivíduo tem que consumir 100 gramas de proteína por dia. Se eu tô falando em 4 refeições proteicas, eu tô falando em 4 refeições com 25 gramas de proteína. Então você vai fazer a continha lá nas refeições que você tem no dia a dia. Você não, nutricionista, né? Vai fazer a continha pra você e vai entender quanto que é de comida pra você atingir as 25 gramas de proteína em cada refeição. Então aqui é só um exemplo que eu dei pra vocês entenderem essa questão da quantidade e do espaçamento proteico. Então isso é muito importante, tá? Eu falei da quantidade total de proteína no dia, mas a gente ainda tem a quantidade de proteína por refeição. Isso também é um dado importante. Por refeição, a gente tem que ter ali ao redor de 0,3 a 0,5 gramas de proteína por quilo de peso. Então eu tenho a quantidade total do dia, que eu falei pra vocês que fica em 1,2 até 2,2, e esse total você vai multiplicar pelo peso do indivíduo. Mas depois eu tenho a quantidade por refeição, que tem que ficar entre 0,3 e 0,5 gramas por quilo de peso. E aí, sempre bate, tá, gente? Quando a gente pega a quantidade total desse indivíduo e eu faço depois as divisões por refeição, sempre vai dar entre 0,3 e 0,5. O que não pode é ficar aqui menos 0,3 e ficar mais do que 0,5, porque aí é uma quantidade de proteína muito grande na refeição, que faz com que o músculo também não aproveite esses aminoácidos que vêm da proteína. Então isso é importante porque eu preciso manter o que nós chamamos de aminoacidemia. A quantidade de aminoácidos ela tem que ser constante na circulação, para que o músculo sempre tenha um estímulo de captar esse aminoácido. E qual é o estímulo externo que vai garantir com que esse músculo esquelético capte esses aminoácidos circulantes? O exercício físico. O exercício deixa o músculo esquelético mais permeável e mais ávido pela captação de aminoácidos circulantes. Então, se eu tenho uma ingestão proteica adequada ao longo do dia, vou garantindo essa aminoacidemia durante o dia e faço exercício, o exercício físico faz com que eu tenha maior captação desses aminoácidos circulantes. Então, a gente fez aqui as regrinhas do consumo de proteína ao longo do dia. Então, eu falei para vocês da quantidade total de proteína e falei da quantidade de proteína por refeição, tá? Isso é muito, muito importante. Claro que a gente tem outras questões que podem favorecer o ganho de massa muscular, como por exemplo a suplementação de creatina. A gente sabe hoje que é um suplemento muito interessante quando associado ao treinamento resistido para o ganho de massa muscular, porque a creatina aumenta o conteúdo de água dentro desse músculo e ativa receptores de membrana que garante a síntese proteica, tanto anabólica quanto não anabólica, né? Então a gente tem a síntese proteica para a recuperação desse músculo do exercício e eu tenho a síntese proteica para o ganho de massa muscular. Então vejam quanto é importante a gente conseguir ter essa adequação, né, de proteínas e utilizar de forma inteligente os suplementos para garantir a saúde muscular, tá? Então a gente falou aqui de uma forma muito
prática, né? Tentei ser prática para vocês, pensando nessa questão da recomendação de proteína. Eu vou só passar umas coisinhas aqui para vocês importantes, que é um passo a passo que eu gosto quando a gente pensa em ingestão proteica. Ah, Andréa, qual a melhor fonte de proteína que a gente precisa? Então você já falou que a gente precisa consumir a quantidade diária por refeição e o quanto a gente tem que consumir ali, né, para garantir essa saúde muscular. Mas e a fonte de proteína? Gente, o mais importante, né, dentro do nosso trabalho como nutricionista, a fonte alimentar é o alimento. Então, a nossa primeira opção para o paciente é garantir um alimento proteico, porque eu falo da matriz alimentar. Então, se eu pensar, por exemplo, num ovo, eu não tenho só proteína ali. Eu tenho gordura, eu tenho fosfolipídios, eu tenho vitaminas, minerais, eu tenho vários compostos que juntos e em sinergia vão garantir a saúde muscular, porque eles vão trabalhar em sinergia para garantir a síntese proteica. Então, não é só proteína, tá? Então, é bem importante que a gente primeiro garanta a ingestão alimentar. O alimento é sempre a nossa primeira escolha, por causa da matriz alimentar. Depois eu posso partir por um produto alimentício, né? Um produto que garanta ali também uma combinação, não só de proteína, né? Um alimento proteico, por exemplo, né? Como a gente tem aqui dos Aitas. Não é só a proteína, a gente tem ali outros compostos nutricionais que associados vão dar a condição de ter aminoácidos circulantes para a síntese proteica. Então eu posso primeiro ir para o alimento, para a matriz alimentar, depois eu penso no produto alimentício, até eu entrar num suplemento, né? Se a gente pensar numa proteína isolada, de whey, de proteína vegana, né? Ou de aminoácidos livres, né? Isolados, a gente tem ali formas diferenciadas de oferecer aminoácidos para esse organismo, para estímulo de síntese proteica. Então o passo a passo seria o alimento, o produto alimentício rico em proteína, depois a proteína isolada, que seria o suplemento isolado, e depois os aminoácidos livres isolados. Então, o que você vai escolher depende da sua disponibilidade, do seu dia a dia, da quantidade de proteína que você vai ter que consumir, o que vai ser mais fácil e mais interessante para você. E é claro que todos eles vão ter algum tipo de benefício para a sua saúde muscular, claro, por caminhos bioquímicos diferentes, né? Outra coisa importante é que quando a gente consome proteína, é importante que a gente tenha, como eu falei para vocês, os compostos bioativos, né, que a gente tem nos alimentos, os polifenóis, mas também a quantidade de carboidrato é muito importante nesse processo. Quando a gente come um alimento proteico, associar carboidrato junto nos ajuda nesse estímulo de síntese proteica, no estímulo de síntese de glicogênio muscular, que vai ajudando no reparo do músculo como um todo, tá? Então é bem importante a gente também ter ali o consumo de carboidrato com proteína, garantindo então essa disponibilidade de aminoácidos circulantes. Um outro momento que eu não falei para vocês importante de consumir proteína: antes de dormir. O pré-sono, que nós chamamos de pré-sleep protein, ele é muito importante porque quando a gente dorme, a gente tem o que nós chamamos de janela anabólica. É onde está sendo sintetizada a maior parte dos nossos hormônios anabólicos, GH, testosterona, GF1. Todos esses hormônios, o pico hormonal acontece durante a noite. Quando eu coloco uma proteína antes de dormir, eu estimulo a produção de aminoácidos, eu garanto, na verdade, né, a produção de aminoácidos circulantes, e esses aminoácidos ali vão ser captados pelo músculo esquelético junto com a ação hormonal e vai permitir uma ação anabólica mais interessante. Então olha como é interessante a gente consumir proteína antes de dormir. Especialmente se você treinou naquele dia. Então, se você fez um treino resistido naquele dia e você coloca uma proteína antes de dormir, você potencializa a capacidade desse músculo esquelético em captar esses aminoácidos, potencializando então essa janela anabólica, né? Essa capacidade de aumentar a massa muscular através da ação de aminoácidos, do estímulo do exercício e da ação hormonal que acontece durante a noite. Então, o pré-sleep protein é muito interessante. Mas assim, gente, pré-sleep protein para quem treina, né? Se o indivíduo tem um treino resistido adequado, comer a proteína antes de dormir. Quanto tempo antes de dormir? Pelo menos de meia hora, 1h30 antes de dormir, é o que os estudos mostram pra gente, que a gente tem um efeito nessa janela anabólica, que é muito interessante. Outra coisa muito importante, gente, é que indivíduos mais velhos, eles acabam consumindo proteína em menor quantidade que indivíduos mais jovens. E isso é natural, porque a gente vai tendo uma redução realmente da vontade de comer, do consumo de calorias. E alguns, por conta até do comprometimento da mastigação, não conseguem comer a quantidade de proteína adequada. Imagina comer um bife, né? Comer um filé de frango, né? Comer ali os ovos, né? É um pouco difícil para alguns pacientes que vão envelhecendo, dependendo inclusive das comorbidades que eles têm associadas ao processo de envelhecimento. Só que qual é o problema? Que a necessidade de proteína conforme a gente envelhece é maior. Então, se eu falei lá para vocês, né, de 1,6 a 2,2, né, no indivíduo que treina, e de 0,3 a 0,5 por refeição,
No indivíduo que envelhece, essa quantidade por refeição é maior, fica entre 0,6 e 0,8 gramas por quilo de peso por refeição. Então, o indivíduo que envelhece precisa de mais proteína, então ele precisa comer mais proteína nas refeições, só que ele tem uma dificuldade na mastigação e na absorção dessa proteína, porque a gente tem o que nós chamamos de resistência anabólica. A gente vai perdendo a capacidade do músculo esquelético em captar esses aminoácidos circulantes, por conta do próprio processo de envelhecimento. Então, para esses indivíduos ainda é mais importante prestar atenção na ingestão proteica. Então, os snacks proteicos, né? Os produtos alimentícios ricos em proteínas e que são de fácil mastigação ou que potencializam, na verdade, a mastigação, vão ajudando a gente a não só ofertar aminoácidos para esses pacientes, mas também trabalhando outras questões em relação ao comportamento alimentar. Então é bem importante que a gente, nesses pacientes que vão envelhecendo, a gente preste atenção na ingestão de proteína para preservar essa massa muscular, que eu já falei para vocês, que a gente vai perdendo com o processo de envelhecimento, né? Então é bem importante pensar nessas questões também, tá? Então a gente tem aí, por exemplo, né, os AITAs, que é uma possibilidade de snack saudável, proteico, que além das proteínas que a gente tem ali, a gente tem 2,5 gramas de verisol, que é um colágeno muito interessante para a saúde da pele, que também tem um papel importante nesse processo de envelhecimento, já que a gente sabe que o estresse oxidativo vai aumentando a produção de rugas, vai reduzindo a elasticidade da pele. Então trabalhar com colágeno, que é um peptídeo bioativo, né, de colágeno, como o verisol, é muito interessante pensando também nessa desaceleração do envelhecimento celular, do envelhecimento da pele principalmente. Então a gente tem aqui um snack não só rico em proteína para a saúde muscular, mas também a associação de um peptídeo bioativo de colágeno que ajuda na saúde da pele, tá? Então, gente, eu espero ter contribuído um pouquinho aqui para vocês com o meu conhecimento em relação à importância das proteínas para a saúde muscular e outros fatores tão importantes que a gente considera dentro do contexto de uma abordagem nutricional. Então, é muito importante que a gente procure um profissional nutricionista que consiga realmente organizar essa dieta e um profissional de educação física que possa otimizar os seus treinos, né? Dieta e exercício, sim, é o caminho mais interessante para que você tenha uma saúde muscular, não só enquanto você é jovem, mas também ao longo de toda a sua vida até você envelhecer.